pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Salve, eu tenho 26 anos e hoje eu tô aqui a convite do NPH para contar um pouco da minha trajetória profissional para vocês. E para mim é de uma grande alegria, né? Porque eu fui uma grande frequentadora do NPH durante minha graduação, pegava aquele cafezinho e subia lá para bater papo, para falar sobre história, para falar sobre notícia. Então, me é uma honra e um prazer inenarrável. Mas bom, em 2018 eu me formei em História pela URGS, né, licenciatura. Em 2020 eu acabei o meu mestrado em História também pela URGS. A minha trajetória acadêmica, ela foi sobre, né, eu sempre estudei a temática de História do Crime e Gênero, e atualmente eu faço bacharel em História. Né? Muitas pessoas elas me perguntam frequentemente se eu me arrependi de fazer o curso de História, se eu faria, né, se eu indico fazer o curso de História, se eu faria de novo. Eu sempre falo, olha, eu fiz 3 vezes. Né? Ou eu tô confirmando o erro ou eu realmente gosto. O que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje é que além, né, dessa trajetória acadêmica, nos IFCHs aí, eu também sempre gostei muito de escrever, né? Além de artigos e resenhas, eu gostava de escrever no Twitter. Eu era uma twitteira, uma blogueirinha, como falavam nos corredores aí. Então eu sempre tive na minha vida esses dois mundos, né? Eu ia falar deborista, eu sou deborista, tá? Meu arroba no Twitter é deborista. A deborista acadêmica e a deborista virtual, né? A minha vida virtual. 2 vidas, eu tinha uma vida dupla, assim, né? Inclusive é engraçado isso do nome, agora eu sempre me apresento como deborista, né? O arroba virou superior ao nome hoje em dia, né? É pouco meus pais estão me chamando de deborista. Quando eu acabei ali a faculdade, em 2018, entrei no mestrado, eu comecei a escutar muito podcast, né? Eu escutava muita coisa gringa de história e eu fiquei pensando, tipo, nossa, eu queria muito um podcast brasileiro, né? Que falasse, assim, de questões mais densas, mais profundas, mais acadêmicas, mas de forma mais espontânea, né? Mais engraçada, que pessoas não acadêmicas, né? Pessoas de qualquer curso ou sem formação pudessem escutar e pudessem se entreter. Eu queria uma coisa de entretenimento para mostrar que a história era legal, para mostrar que a história era divertido, que era o que eu sempre queria mostrar para as pessoas, assim. Então, em 2018, eu resolvi criar o Atrivialista. Ó, ele aqui, o bordado que eu fiz. O Atrivialista é meu podcast, ele surgiu, então, dessa ideia. Né? Ele surgiu de várias questões, assim, né? Primeiro que eu queria criar um podcast, porque eu gostava de rádio, gostava de comunicação, gostava de história, queria mostrar que a história era legal. Mas também ele surgiu do fato que eu tava começando o mestrado, não sabia o que fazer depois dele, ia ficar desempregada, então eu falei, bom, vou unir ali os meus 2 mundos de uma vez, né, no desespero, pra ver se sai alguma coisa legal. Ele surgiu do pedido das pessoas, né, o meu público, os meus seguidores, quando eu contei da ideia, eles amaram, eles queriam muito. E também ele surgiu de uma demanda pessoal minha, como influencer. Na época eu não me via dessa forma, hoje em dia eu me considero uma influenciadora digital. Surgiu desse fato que eu pensei, poxa, eu tenho um público, eu tenho conhecimento de história e a história, as ciências humanas vêm sendo atacadas, as bolsas vêm sendo cortadas, a gente como profissional vem sendo deslegitimado, o negacionismo a toda nas mídias. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pelo menos tentar contribuir. As ciências humanas brasileiras têm profissionais incríveis, fazem um trabalho, enfim, notas máximas aí na CAPES, então eu preciso de alguma forma fazer algo, né? Pelas minhas próprias mãos, já que tá difícil. Então eu criei esse podcast. Né? Ele foi feito com a ajuda de muitos amigos meus, principalmente do meu ex-companheiro, que é produtor musical, então eu tinha estúdio em casa. Ou seja, eu tive uma grande facilidade quanto a isso, né? Mas muitos amigos meus que eram publicitários, jornalistas, enfim, locutores também, me ajudaram nessa criação, não cobraram nada. Esse podcast, ele foi feito com R$0. Mentira, algumas coisas eu paguei, assim, mas enfim. E ele teve de retorno R$0 também. Ele foi realmente uma experiência, assim, um legado meu que não teve, né? Não fiquei rica, não foi dessa vez que uma historiadora enriqueceu aí. Ele demorou 1 ano pra ser produzido, né? Porque eu fazia na tranquilidade, visto que eu tinha esse privilégio, né? De ter um estúdio quase em casa, né? Então eu criava roteiro, né? Pensava em temas que eu sabia que o meu público gostava muito, tinha interesse, me perguntavam.
Eu chamava historiadores que eu conhecia já, né, de antemão, colegas, enfim, pessoas que eu admirava muito o trabalho. Eu estudava os trabalhos dessas pessoas, as dissertações, os TCCs, criava um roteiro e tocava bala, né, gravava. O primeiro episódio ele foi gravado 2 vezes, porque ficou horrível a primeira tentativa, eu não sabia me comunicar com outra pessoa, eu não sabia entrevistar uma pessoa. O roteiro estava muito mal feito. E o último episódio, né, que é com um publicitário, inclusive, ele foi gravado quase sem nenhum corte. Eu só tive que cortar porque apareceu uma furadeira, assim, no vizinho. E aí, mas se não foi tão bem... Eu tava tão preparada, o roteiro tava tão bem feito, foi tão bem estudado que fluiu naturalmente. Hoje em dia, o podcast tem um projeto de segunda temporada, pra quem quiser saber, sim. Tem uma segunda temporada pensada. Mas atualmente, eu não faria sem recursos, né? Eu jamais faria uma coisa de qualidade inferior ao que foi o primeiro. Mas eu gostaria de fazer pagando todo mundo que trabalha comigo e também recebendo por isso, né? Eu acho que o podcast ele me colocou muito a pensar sobre o valor do nosso trabalho e também pensar a atuação do profissional de história, da historiadora, no meu caso, fora dessa ideia do ser professor de escola ou seguir vida acadêmica como pesquisadora, né? Eu, como produtora de conteúdo, me vejo historiadora, eu me vejo atuando como historiadora. Eu nunca quis ser historiadora, eu sempre fui uma pessoa que gostou de escrever, que gostou de ler, que gostou de refletir, de pensar, de provocar, de criar esse dinamismo. E eu faço isso hoje em dia. E quem me embasou, quem me empoderou, né, essa palavra que tá tão em voga, foi o curso de História. Eu fui preparada no curso de História e a minha atuação como criadora de conteúdo, ela é graças ao curso. Pode ser que não seja a atuação profissional mais tradicional, mas com certeza o curso de História, ele me fez chegar até aqui, né? Eu sempre pensava, eu tenho muitos seguidores porque eu fico falando de relacionamento frustrado, de não sei o que, de festa, mas eu ganhei muito seguidor falando de política, falando de feminismo, refletindo de forma, né, um pouco mais ampla sobre as notícias do momento, um pouco mais embasada, e isso vem do curso História, né? Hoje em dia eu trabalho como criadora de conteúdo, né, para Deborista, para mim própria, na minha marca aí, e também num café do Vila Flores, que é um centro cultural aqui de Porto Alegre, que é ser historiadora e para que serve a história. Ser historiadora, eu acho que é enxergar a sociedade de forma mais dinâmica, né? E também eu acho que ser historiadora é poder atuar de forma mais dinâmica, né? Em vários pontos sociais, assim. Tinha, né, essa ideia dos historiadores políticos, né? A pessoa que faz por história, ela tá preparada para entrar na política, todas essas coisas. Ser a persona pública. E isso é uma coisa do passado, mas que eu vejo que realmente me preparou mesmo, né? Eu me vejo, enquanto historiadora, uma pessoa preparada, que foi preparada para ser uma pessoa pública, uma pessoa que enxerga a sociedade, né? E que atua na sociedade de forma mais dinâmica. E eu acho que tudo é história, né? Eu falo que eu fiz história, né? O que eu queria ser igual o Código da Vinci, né? O professor Robert Langdon. E é sempre muito engraçado, porque, enfim, existem essas críticas ao filme, mas esse filme me fez me interessar por história. Esse filme me fez me interessar a fazer o curso de história. E é um filme blockbuster, sei lá, um filme comercial, um filme e tudo mais, mas a história tá em todo lugar, a história tá nesse filme, a história tá no gibi, a história tá no videogame, a história tá no podcast. A gente aprende, consome, pensa história o tempo inteiro. A história chata da escola, que ninguém gosta, poxa, a gente tá consumindo história o tempo inteiro, história é muito legal. História é tudo, né? É o mais clichê possível, mas os clichês estão aí porque eles são verdade. E eu acho que ser historiadora é mediar esse todo, é pensar nesse todo, é participar ativamente desse todo, e é isso que me emociona, é isso que me faz ser historiadora. Não, tô até emocionada falando, faz tempo que a gente não se vê em congresso, não se vê dentro dos corredores, os corredores do FCH, não troca uma ideia, mas eu não faria outro curso, né? A pergunta que sempre me fazem, não faria outro curso e não me arrependo de ter feito, porque eu penso, né, a sociedade, a minha vida, o meu cotidiano, com esse olhar historiador, e é isso que me emociona todo dia, e é isso que me faz criar e construir coisas novas sempre. É isso. Obrigada, pessoal. Saudades de todo mundo, saudade de estar aí presencialmente, mas esses dias virão. Beijos!